Calma aí, é um livro que não é muito lido, né? Ele está depois dos profetas ali, Isaías. O livro é Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Nós vamos ler esse texto bastante conhecido. Depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, depois de Jeremias, aliás. Irmãos, eu sinto a graça de Deus nessa noite, eu sinto a graça de Deus sobre este lugar. E eu sei que Deus vai falar nessa noite. Se há uma coisa, irmãos, que durante todo esse tempo que eu tenho caminhado com o Senhor, Ele tem me mostrado os seus propósitos e como Ele quer e quando Ele quer agir. E hoje, quando eu orava, na madrugada, por esta ministração, o Senhor disse para mim que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. E eu quero e desejo de todo o meu coração que você seja nessa noite alvo de milagres. Amém? Então, o que um alvo tem que fazer? Tem que aparecer. Amém? Então, faça de conta que o seu coração é este alvo hoje, para que as flechas certeiras do Senhor, da sua palavra, atinjam a sua vida, em nome de Jesus. Diz assim, o texto, Lamentações capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O choro pode durar uma noite, amém? Mas tem alegria esperando por você de manhã. Eu quero pegar uma carona na mensagem do pastor Norton dessa manhã, que foi tremendamente usado por Deus. Ele fala ali no livro de Juízes a respeito de uma postura do povo, né, das condições e o comportamento do povo naquela época. Então, o tempo dos juízes foi um período onde não havia rei em Israel. E uma das palavras recorrentes que acontecem ali no livro de Juízes, fala diversas vezes, e cada um fazia aquilo que lhe parecia bem aos olhos. Agora você imagine, se cada um fizesse o que achasse melhor, né, assim, tranquilamente, sem que houvesse consequências. Essa era uma visão do povo. Então o povo vivia ali, na verdade aquele momento era para ser uma teocracia, né? Ou seja, Deus no comando, mas infelizmente, né, pelo comportamento humano, ali aquele povo, ele estava sujeito muito às suas vontades, seus desejos. Era um povo muito próspero, muito abençoado. Eles ali viviam a sua prosperidade, a sua riqueza, os seus períodos de grande fartura, porque o povo de Deus sempre foi um povo abençoado, amém ou não amém? Então, o povo de Deus vivia naquela fartura, naquela bênção, no meio daquela riqueza, e tudo ia bem. Mas então, de períodos em períodos, Deus permitia que o inimigo prevalecesse sobre o povo. Então o povo era subjugado, vinha, né, os povos inimigos vinham com força para executar os juízos de Deus, para que o povo se voltasse novamente a Deus. E ali o povo perdia suas riquezas, perdia seus pertences, né, os seus animais, o seu ouro, e perdia a sua liberdade, porque esses povos os subjugavam e levavam tudo. Então o povo se voltava para Deus, como foi pregado nessa manhã, clamava ao Senhor, e aí o Senhor levantava um libertador, geralmente alguém que estava relacionado às forças militares, algum líder forte, poderoso, e este líder libertava o povo, né, na direção de Deus, e Deus usava esse líder para que o povo voltasse àquela condição natural que ele desejava para o povo. Mas então novamente o povo se esquecia de Deus. Outra palavra recorrente no livro de Juízes e fizeram, foi lido pelo pastor hoje, o que era mal aos olhos do Senhor. Então o livro de Juízes, ele pode ser
explicado, é uma palavra que denota bem aquilo que acontece ali, é uma palavra chamada ciclos. Há no livro de Juízes diversos juízes, porque há diversos ciclos. Então, inicia-se um ciclo, prosperidade, opressão, perde tudo, né? Parece o Silvio Santos, né? Perdeu tudo, daí volta, levanta o libertador, ganha de novo. E assim o povo vivia nesses ciclos. Esse verso que nós lemos, irmãos, é a profunda misericórdia de Deus para as nossas vidas, porque isso é uma coisa recorrente também nas nossas vidas. A nossa vida é feita de ciclos. Uma coisa bastante comum é nas férias a gente esquecer um pouco de Deus. Meio difícil até ouvir isso, mas quando a vida está boa demais, quando está tudo bem, quando está tudo fácil, né? Está na largura da graça, vamos dizer assim, a gente tem uma tendência a deixar um pouco Deus de lado, a esquecer a fonte, né, que tem provido todas aquelas coisas. Então, os dias de hoje, o padrão de vida daquela época não é muito diferente do padrão de vida hoje. Quando nós estamos sujeitos a algumas dificuldades, a gente já lembra qual é a primeira palavra que a gente fala quando acontece um problema? Ai, meu Deus. Parece que isso já está implantado no chip. Então a gente tem mais facilidade de se aproximar de Deus quando as coisas ficam difíceis. E nós vivemos esses 2 últimos anos, irmãos, com diversas oportunidades para que essas misericórdias dia a dia viessem se renovando sobre nós, como os nossos ciclos de falhas, de dificuldades na presença de Deus, os ciclos das misericórdias de Deus continuam funcionando. Termina uma noite, chega amanhã. O que a palavra diz? As suas misericórdias se renovam. Na multidão das misericórdias de Deus, temos levado a nossa vida debaixo da sua graça e daquilo que Ele tem ministrado sobre a nossa vida. É bem verdade que as oportunidades que nós temos, ou melhor dizendo, as circunstâncias que nós temos sido sujeitados, muitas vezes elas vêm para demonstrar o quanto Deus nos ama. Há permissões da parte de Deus que nos levam a entender que nós estamos desviando do propósito. Há algumas proteções, né, geralmente muito comum em fazendas, em sítios, aqueles cercados, quando tem animais muito agitados, eles colocam ali um choquinho leve ali na cerca. Não é para machucar o animal, é só para reposicionar. Quem que gosta de levar choque aí? Ninguém gosta de levar choque, né? Mas às vezes, sabe o que ele faz? Ele está na sua posição, na minha posição. Nós temos visto, irmãos, Deus nos dando sinais, Deus dando demonstração daquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas, mas muitas vezes nós tornamos o nosso Deus pequeno. Nós falamos a verdade de Deus, mas muitas vezes na nossa vida presa aquilo que foi também pregado pela manhã, há uma teoria. A gente sabe como é, mas a gente não pratica. Eu estava pensando numa coisa, agora nem tenho ouvido muito, mas há um tempo atrás, era muito comum, né? Isso não é uma opinião minha, é um fato, né, que eu vou dizer para você. Estava uma pessoa católica, e ele dizia assim: olha, eu sou católico não praticante. Era muito comum você ouvir isso. Alguém já ouviu isso ou não? Irmãos, né, vamos trazer a nossa realidade. O que isso exatamente quer dizer? Eu quero participar daquilo que Deus tem para me dar, mas eu não desejo praticar aquilo que Ele deseja que eu faça. Isso, irmão, é um alerta para a nossa vida, porque Deus, Ele tem os seus meios de nos fazer compreender certas coisas. A duras penas, nós temos que amargar certas coisas que não gostaríamos, mas que são extremamente necessárias para nós. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra,
contemplando bons e maus. Isso está escrito lá no livro de Hebreus. Eu quero ler para vocês aqui também, Hebreus capítulo 4, verso 13. Aí também. Às vezes a gente tem uma sensação de que quando tudo está bem, às vezes as pessoas pensam que prosperidade é sinal de que Deus está com ele. Nem sempre, irmãos. Abra os seus olhos para isso. Nós temos que aprender isso. Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 13. Que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem está juntas. A nossa vida, irmãos, está gerando uma conta. Estão ali das nossas atitudes, estão as nossas decisões, as certas e as erradas. E do outro lado da balança, por isso, está a misericórdia de Deus. O texto em que lemos está no plural, as misericórdias. Se Deus ainda vê que nos desse apenas 3 desejos, nós estaríamos perdidos, irmãos, porque apenas 3 desejos não são suficientes. Ele tem nos concedido muito mais a cada dia sobre as nossas vidas, até mesmo aquilo que nós não pedimos ou pensamos, muito mais além daquilo que nós muito além do que merecemos. Eu sempre costumo dizer a diferença entre graça e misericórdia. Sutil, mas a graça é quando Deus te dá algo que você não merece. Amém? Entenderam isso? E a misericórdia, ela é quando Deus não dá, merece. Deus olha para mim e para você, e Ele vê que a nossa rota está diferente daquilo que Ele planejou e daquilo que Ele desejava para nós. Ele dá uma direção, Ele manda um profeta, Ele usa alguém para te instruir, e a oração que você faz, Deus ministra ao seu coração, a sua palavra fala com você. Então Deus, irmãos, tem ministrado todas as ferramentas sobre as nossas vidas para que nós andemos no caminho. Quando a Bíblia fala, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, isso significa equilíbrio. Isso significa uma direção correta, uma direção certa. Então, a perplexidade das circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, muitas vezes são um alerta de Deus para chamar a nossa atenção. Às vezes nós nos sentimos esquecidos, abandonados. Eu gosto de citar sempre esse período da história do povo de Israel, que é o cativeiro, que foi levado cativo para a Babilônia. Este é um momento muito marcante da história e que nos traz muitos ensinamentos. Eu gostaria de falar sobre isso nessa noite. Então ali, essa época, no ano mais ou menos, ano 605 a.C., ali houve a grande batalha de Carquemes, onde a Babilônia se levanta com poder militar muito grande, muito forte. Ela subjuga o Egito, a Síria, a Palestina, e ela domina toda aquela região. E ali, esse poder militar vai se estendendo, e eles vão crescendo o seu império, e chega ao ápice do seu império. E ali, naquele período, irmãos, Judá também entra nesse bolo, onde o profeta Jeremias já havia, mais de 20 anos atrás desse período aqui, já tinha falado: olha, o juízo de Deus virá, Deus vai pesar na sua mão, olha, o jeito que vocês estão vivendo. Talvez Israel, nesse período, onde foi levado cativo, o povo de Judá, melhor dizendo, eles viveram o maior declínio moral, espiritual, religioso possível das suas vidas. Talvez esse aqui o ápice de todo o declínio da vida daquele povo, porque eles estavam ali achando que as coisas que eles tinham praticado não viriam como consequência sobre a vida deles.
200 anos antes, o profeta Isaías já tinha falado sobre isso. Olha, o juízo de Deus virá, o juízo de Deus virá. Então, as coisas que foram acontecendo vieram realmente corroborar aquilo que Deus havia falado pelos seus profetas. Uma estratégia muito comum daquela época era deportar, ou seja, levar cativos os povos que eram vencidos para as suas terras, porque ali eles seriam colocados como escravos e usados como mão de obra braçal. Exatamente isso. As cidades nas guerras eram destruídas por causa das guerras, dos movimentos militares. Então, esse povo que era cativo, que era levado escravo, era usado para reconstruir as cidades. A Babilônia é muito famosa, sempre foi, na antiguidade, muito famosa pela sua arquitetura, pelas suas construções vultuosas e importantes. Então, esse povo foi levado cativo para lá, fora daquilo que eles haviam imaginado para a sua vida. Então, aconteceu de repente uma circunstância, por mais que eles já sabiam que isso ia acontecer e não esperavam naquele momento, foram surpreendidos por uma circunstância que estava além das suas forças. Qual de vocês já passou por uma situação como essa? Que se deparou com uma situação que estava além da sua força, e você decaiu o seu coração, o seu semblante decaiu, você se entristeceu, você se sentiu inútil e não conseguiu. Então esse era o sentimento deste povo. Eles estavam ali, às margens do rio Quebar. Eles ali foram deportados em 3 fases, mas eu não tenho tempo para explicar isso agora. Mas na primeira, entre essas 3 levas, as 2 primeiras foram o profeta Ezequiel, que era ainda um garoto. Daniel também era um homem muito novo, profeta Daniel. Daniel é levado ao palácio, mas Ezequiel, ele é levado para ser um servo de serviço braçal. Daniel era um príncipe, estava acostumado com o palácio. Mas Ezequiel, irmãos, ele era filho de sacerdote, da linhagem de Arão. Ele foi treinado e ensinado, né? As pessoas falavam para ele: olha, meu filho, você vai ser o sacerdote, você vai ministrar no templo, você vai assumir uma posição de honra diante do povo de Israel, você vai ser honrado, você vai servir a Deus, Deus vai se alegrar com a sua vida. E de repente, ele está lá, pastor Norton, misturando água com barro para fazer tijolos. Talvez essa perplexidade que passou na cabeça deste moço aqui, irmãos, muito novo ainda quando foi para o cativeiro, tenha passado na sua cabeça quando certas coisas aconteceram durante esse período tão difícil que nós vivemos ultimamente. Graças a Deus está passando, amém? Esse ciclo está fechando, amém? Quem concorda com isso? Esse ciclo está fechando para a glória de Deus. Então a Babilônia, irmãos, era uma força militar muito grande, uma das civilizações mais antigas da terra, um pouco anterior aos babilônios. Havia lá na região de Ur dos Caldeus, que é geograficamente o mesmo lugar, onde habitaram, a história conta sobre os sumérios, que é um dos povos mais antigos da terra. Havia ali um código que você já ouviu nos filmes, com certeza, o código de Hammurabi, que era o código que regia, na época, tinha um monte de regras ali, que sustentava ali aqueles povos, eram tido como um código certo e correto. Então sabe o que esse código queria dizer? Quando o povo era subjugado, 2 coisas: ou que o Deus daquele povo que perdeu era mais fraco, ou que este Deus havia os abandonado. Aquele povo estava ali, irmãos, como servos. O cativeiro dura 70 anos. Uma geração inteira. Muitos daqueles que já foram com uma certa idade para o cativeiro morreram ali mesmo. Não conseguiram sobreviver ao tempo. Haja vista que o serviço braçal era muito penoso, muito difícil, muito complicado. E ali muitos perderam suas vidas. Então, irmãos, a profundidade
de ser derrotado por uma guerra não era apenas a questão de perder suas riquezas e também sua liberdade, mas era aquilo que era mais importante, aquilo que era mais valioso para eles, era a força do Deus de Israel, a força desse Deus que nunca deixou nenhum inimigo prevalecer, talvez por um tempo, mas Deus levantou de novo esse povo e o povo voltou à sua posição, mas este momento já estava durando uma geração. Então eles estavam ali subjugados, humilhados pela escravidão, mas entristecidos no fundo da sua alma, porque eles não seguiam o código de Hammurabi, mas eles o conheciam. Imagine esse povo, irmãos, eles estavam ali, só para você entender melhor como é que funcionava, para que o povo não levantasse nenhuma revolta militar contra o império. Então Nabucodonosor, ele separava as porções do povo em diversos lugares onde ele conquistava. Então ele misturava povo com povo, cultura diferente, língua diferente, costumes, religião, deuses diferentes, e ali o povo começou, irmãos, a perder a sua essência e a se contaminar. Talvez muitos deles naquele lugar disseram assim: o código de Hammurabi está certo mesmo, nosso Deus talvez tenha perdido a força. Ou então ele ficou tão triste com a gente que nos abandonou. Talvez você tenha sofrido perdas nesse período que fizeram você questionar. Não estou aqui para te julgar, mas quero que você reflita nisso. E se isso aconteceu, não que isso seja correto, mas isso é humano. Nós, irmãos, dentro das nossas impossibilidades, das nossas fraquezas, fragilidades e dependências de quase tudo, temos que compreender a nossa humanidade, as nossas fraquezas, os momentos em que a nossa fé declina. É por isso que aquele texto que nós lemos lá no começo, as misericórdias do Senhor se renovam. E tem uma palavra de Deus para a sua vida. A misericórdia de Deus sobre a sua vida, renovando a sua vida, motivando a sua vida, para um novo ciclo. Nessa manhã tão bonita, irmãos, tão gostosa, houve misericórdia de Deus para a nossa vida. Deus olhou para mim e para você e falou assim: vamos em frente, vamos seguir. Talvez, irmãos, como ali Ezequiel, o projeto dele ficou meio esquecido, o projeto original dele, mas não o projeto de Deus, porque Deus havia de levantá-lo para coisas maiores, coisas tremendas que ele não pensava, nem imaginava. E foi estabelecido ali, irmãos, uma autoridade tão grande sobre a vida daquele moço, dentro do cativeiro, para motivar aqueles que estavam se perdendo ali dentro. Só para você ter uma ideia, depois desse período que o profeta Jeremias falou, de 70 anos, o povo foi liberado para voltar para a sua casa. Olha, vocês podem voltar para Jerusalém. Naquela época, a estimativa do povo era mais ou menos de 3 milhões de pessoas, espalhados ali pela região da Palestina, ali da Babilônia. E eles retornaram, isso está registrado lá no livro de Esdras. Sabe quantos voltaram dos 3 milhões? 50 mil. 54 mil e alguma coisa. Está o nome de todo mundo lá, dos principais das famílias, lá no livro de Esdras. Havia particularidades importantes a se considerar do retorno para casa. Ali, havia primeiro de tudo, a maior parte daquelas pessoas não havia nascido em Jerusalém, e sim lá na Babilônia. Então já não tinha muito mais uma ligação profunda com aquela cultura, com aquela religião, ou até mesmo com o Deus de Israel. Outro empecilho muito grande é a distância, 1.500 quilômetros para se fazer uma viagem. Porque aqui, irmãos, aconteceu assim: olha pessoal, quem quiser voltar para casa pode voltar, mas se vira.
espera o ônibus ali no cantinho dela, né? Vai de trem, vai, se vira, tem que se virar, né? Então, você sabe, lá no livro de Neemias está escrito lá tudo aquilo que Deus proveu para que seu povo voltasse, mas ali eles foram obrigados. Imagine, irmãos, a mente daquelas pessoas: poxa, o que eu tenho com aquela terra? Eu já não tenho mais nada para fazer lá, isso já não é mais parte, agora já estou tão acostumado aqui no meu canto, na minha comodidade. Mas graças a Deus, eles saíram da zona de conforto para cumprir aquilo que Deus havia prometido. Das partes mais longínquas da terra, eu juntarei o meu povo. Aleluia. Deus prometeu aquele povo. Deus deu a sentença, mas Deus deu o livramento. Deus disse assim: olha, vocês vão ser subjugados, vocês vão sofrer, mas eu vou trazer vocês de volta. Irmãos, tudo isso que aconteceu esses últimos tempos aqui, serviu para que nós compreendêssemos o quanto Deus é grande e o quanto Ele nos ama, porque Ele nos trouxe até aqui. Aleluia. Vale um amém por isso ou não? Amém? O Senhor te trouxe até aqui, o Senhor cuidou de você, e é hora de começarmos um novo ciclo. Esse povo ficou muitos anos preso ali naquele lugar, e depois de ser liberado, retornaram. 50 e tantos mil voltaram para lá, e se depararam com uma coisa que os seus olhos temeram: um monte de escombros, porque as guerras, elas aconteciam, o rei era destronado, porque se o rei não fosse destronado, aquela terra não tinha sido conquistada. Então o rei Joaquim foi destronado, ficou preso na Babilônia, e Nabucodonosor mandou destruir a cidade. Ao chegar ali, aquelas pessoas olharam, irmãos, para aquele monte de escombros. E a Bíblia nos diz que houve ali uma grande confusão, um choro extremamente alto naquele lugar, porque ali havia, irmãos, né, uns poucos, uma parte pequena de pessoas que partiram dali presos e venceram o tempo e conseguiram voltar. Eram mais idosos, mais velhos, e esses mais idosos estavam ali em prantos, irmãos, chorando, porque achavam que aquilo ali jamais seria o que já foi. E uma outra parte chorava de alegria e de emoção de ver que Deus havia lhes dado uma grande oportunidade para realizar aquele milagre de reconstrução. Para aquela primeira classe de velhos que contemplou a formosura do trono, do templo que Salomão construiu, com toda aquela vultuosidade, com toda aquela pompa, aquelas coisas maravilhosas que estavam ali no templo, Deus, Ele envia uma palavra através do profeta. Ele diz assim: a glória da segunda casa será maior. Mas não é isso que eu estou vendo. Como é que essa glória vai ser maior? Não era disso que Deus estava falando. Deus estava falando que a sua presença seria tão abundante na segunda casa, que eles jamais se lembrariam daquilo tudo, daquela riqueza toda que era no começo, porque este período, apesar de aos seus olhos que seria pior, Deus transformaria em muito maior. Hoje, irmãos, a partir deste ano, né, estamos aí iniciando um novo ano, e temos muitas oportunidades para mudarmos muitas coisas. Talvez você parou na metade de muitos sonhos da sua vida. Você teve que interromper, assim como Ezequiel teve que interromper. Ezequiel teve que dar um stop nos seus planos, nos seus projetos. Talvez, irmãos, você tenha encontrado aperto financeiro. Talvez tenha, a árvore chacoalhou, mas não caiu. Aleluia, glórias a Deus por isso.
E talvez ao regressar, ao retornar às nossas vidas de uma forma mais normal, como iniciaremos esse ano para a glória de Deus, com muitas coisas que Ele sonha para a nossa vida, porque a sua misericórdia está conosco, nós teremos grandes oportunidades, irmãos. Eu tenho um amigo que se formou em Direito no início da pandemia. E ele ia fazer o teste da OAB, daí foi desmarcado, ficou tudo fechado, e aí não deu para ele fazer, e o sonho dele era ser advogado. Pagou caro na faculdade, estudou e leu pra caramba, se esforçou, se empenhou muito. E foi pego num momento de surpresa. E para fazer algo na sua vida que pudesse esperar essa tempestade passar, ele começou um negócio de entregas. Comprou uma moto, depois comprou outra, depois comprou um carro, depois comprou uma van, e hoje ele tem até um caminhão, irmãos. Eu conversei com ele um tempo atrás, e ele me falando isso, eu falei, mas daí, cara, você vai segurar as pontas até passar tudo isso, para realizar o seu sonho? Eu falei, que sonho que nada. Deus me deu algo muito maior do que isso. Eu estou ganhando dinheiro para caramba, não estou nem aí com o advogado. Eu quero aquilo que Deus me deu agora. Então, irmãos, muitas coisas, muitas oportunidades surgirão em tempos de dificuldades. A criatividade, irmãos, eu vou profetizar sobre a sua vida. A criatividade de Deus que vai ser colocada nas suas mãos, ela surgirá, sabe quando? Em momentos de dificuldade. Você não acorda pela manhã e fala assim, hoje eu vou ser criativo, hoje eu vou inovar, vou inventar alguma coisa melhor do que as que tem aí. Não, irmão, é no aperto, é muitas vezes na dificuldade, é na luta. Irmãos, muitas pessoas aprenderam a cuidar melhor da sua saúde, sim ou não? É verdade ou não é? Muitos foram pegos. Já viram aquela expressão que diz assim, pegos com as calças na mão? Quem já ouviu? Já ouviram? Irmãos, financeiramente, muitos de nós fomos pegos com as calças na mão. Tivemos que apertar ali, apertar aqui, né? Nunca comi ovo e frango tanto na minha vida, mas nós chegamos até aqui. Quem comeu tanto ovo e frango, diga amém. Eu só. Nós vencemos, irmãos. Nós chegamos até aqui. Sabe o que Deus fez lá no começo da pandemia, irmãos? Ele jogou uma corda. E Ele veio puxando essa corda. E essa corda passou no seu caminho. E você pegou. Amém? E você foi sendo puxado pela força, pela misericórdia do Senhor. Você chegou até aqui. Muitos sonhos, irmãos, vão ser retomados. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Muitas coisas virão, muitas oportunidades surgirão. Você não sabia o quanto você era inteligente. Poxa, não escutei nenhum amém. Deus vai te mostrar que você é muito mais capaz e habilidoso do que você pensa que é. Mas isso só se fará com as oportunidades que vão acontecer, que vão aparecer. Amém, irmãos? Quem está ouvindo aí, diga amém. Texto de Isaías 43, verso 18 e 19. O que Deus quer de nós, quando nós nos deparamos com uma situação como eles se encontraram ali, aquele monte de escombros, irmãos. Às vezes a gente tem que arregaçar as mangas e remover os escombros, tem que trabalhar. Eu estava conversando com outro amigo, eu já vou ler o texto para vocês. Estava conversando com outro amigo que ele falou assim, ele saiu da empresa para montar a sua empresa, seu próprio negócio. E aí eu encontrei ele e falei assim, e daí, cara, como é que tá? Ele falou, estou ganhando dinheiro pra caramba.
mas também estou trabalhando demais. Eu trabalho no sábado à noite, eu trabalho no domingo o dia inteiro, não tem fim de semana, eu às vezes vou até meia-noite, mas estou ganhando dinheiro. Então sabe, irmãos, que muitas vezes a gente quer que Deus, tenho certeza que você já orou para Deus pedindo para Ele te prosperar, mas sabe como que Ele vai te prosperar? Ei, pastor Norton, sabe como? Ele vai te dar trabalho. Por isso que eu sempre falo, não quer trabalhar, não peça, não procure porque acha. Amém, irmãos? Deus vai te dar oportunidades, mas você vai ter que fazer força. Nós vamos ter que romper, irmãos. Nós vamos ter que passar daquilo que nós já chegamos. Nós vamos ter que sobrepor. Muitos estão encolhidos, estão amedrontados, estão ali acabrunhados num canto, pensando assim, e agora? O que será de nós? Ei, irmão, você é forte, você é poderoso, as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida, você é inteligente, esperto, você vai ver que você pode chegar muito mais além do que você chegaria, mas às vezes, irmãos, a zona de conforto, ela nos traz aquela paz que o povo estava sentindo no começo, mas às vezes Deus mexe com as coisas. Olhe como que Deus quer, se você se deparar com alguma situação difícil, olhe como que Deus quer que você haja. Não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Aleluia. Eis que faço uma coisa nova. Não é nada que você já viu, irmão. A sua vida nunca mais será a mesma. Não fica olhando para trás. Talvez você tenha sofrido muitas perdas, muitas dores. As suas emoções foram fragilizadas. Você perdeu uma pessoa querida na sua vida. Eu perdi uma pessoa muito próxima, irmãos. Um amigo querido de infância. Isso me doeu demais. Fiquei muito abatido. E eu tenho certeza que muitos de vocês também passaram por isso. Mas a Bíblia nos diz que as angústias do tempo presente não se comparam com as que estão para chegar. Não se comparam. Então não olhe para trás. Olha, eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo está vindo a luz, quer dizer, está chegando, aleluia. Está chegando, irmãos. Deus vai trazer a luz, Deus vai colocar nas suas mãos, Deus vai te dar oportunidades. Olha o que diz o texto. Será que vocês não percebem? Hoje, irmãos, profeticamente, eu quero dar uma palavra rema para a sua vida. Deus está dizendo, se você não está entendendo, você não está olhando, você não está enxergando, em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida uma visão que você ainda não teve. Deus vai te mostrar uma coisa nova. Irmãos, eu sinto a unção de Deus aqui neste lugar, eu sinto a criatividade de Deus fluindo, eu estou assim, o meu espírito está queimando, irmãos. Eu sei que Deus vai fazer coisas muito grandes com a sua vida, eu sei que Deus vai abrir novas portas. Então eu ministro sobre a sua vida uma visão nova, para esse algo novo que Deus está prometendo aqui. Eis que faço uma coisa nova. Eu vou encerrar falando para você que você vai ter a oportunidade de aprender muitas coisas neste momento. Amém? E eu quero te dar um segredo aqui que vale milhões de dólares. Tenha humildade para aprender. Sabe, irmãos, muitas vezes o nosso ego é muito inflado e a gente entra naquela teoria do eu já sei, eu consigo, eu já sei tudo. E às vezes, quando o nosso ego está muito inflado, há passagens, há portas que são estreitas,
nas quais nós não cabemos. Hoje, Deus está falando, tenha humildade para aprender. Se coloque na posição humilde e escute. Mas isso eu já sei. Tá bom, então vou aprender outra coisa. Sabe, irmãos, depois de velho, eu fiz muitos cursos. E eu descobri uma coisa muito importante. Aprendi muitas formas melhores de fazer aquilo que eu já fazia. Mas para isso, precisa passar por cima do orgulho, precisa passar por cima do ego, precisa ter humildade. Então, se você já sabe, ótimo. Se você pode agregar uma coisa na sua vida que você não sabia, você pode melhorar algo e também você pode aprender. Então, as oportunidades que virão, irmão, você vai se surpreender quando aparecerem oportunidades para você, que você vai, de bate pronto, você vai pensar assim, não sei, não consigo, não é para mim. Olha, eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Esse meu amigo, irmãos, que eu falei para vocês, estava ganhando muito dinheiro, ele falou assim, só que é o seguinte, pastor, eu estou tendo que pegar tudo que aparece, não tem tempo ruim. Se o cara me ligar de madrugada, eu tenho que ir lá arrumar a máquina dele. Se o cara quiser uma peça domingo de noite, eu estou lá. Então ele está pagando um preço, irmãos. Saiba que se você quiser prosperar e quiser novos horizontes, novas formas para reconstruir a sua vida, para melhorar do ponto onde você está, isso vai te dar muito trabalho. Amém? Fique de pé. Fique de pé para ouvir isso. Quero fazer jus aqui aos versos maravilhosos da canção que foi cantada, citando aqui o texto de Davi, uma das mais belas orações que estão na palavra de Deus. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Algo novo. Não porque a gente merece, irmãos, mas é porque Deus é fiel e a sua bondade e a sua fidelidade dura para sempre. Eu quero cantar com vocês, o ministério vai cantar com vocês essa canção. Eu quero que você adore a Deus abrindo o seu coração para as novas oportunidades que surgirão. Grave essa palavra no seu coração: eis que faço uma coisa nova. Nova. Te amo, Deus. Aleluia. Tua graça nunca falha, todos os dias.